Olá, amigos. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, conversando nesse projeto tão bacana, que é o projeto do Vai para o Digital, uma iniciativa extremamente interessante por parte de várias empresas, várias instituições, várias associações com o propósito, principalmente, de fazer com que empresas de diferentes portes possam, na medida do possível, entender um pouco mais a respeito da importância do digital em seus negócios e ao mesmo tempo fazer com que essas estejam habilitadas, capacitadas e com o entendimento mínimo necessário para poderem evoluir dentro desse cenário, que é um cenário tão desafiador, um cenário tão conturbado que a gente vem vivendo nas últimas semanas e provavelmente viveremos por mais alguns dias, por mais alguns meses, enfim, depende muito de como cada negócio vai se construir, como cada negócio vai se ajustar. Bom, o objetivo da nossa conversa hoje é a respeito das estratégias e ferramentas digitais para acelerar os seus negócios. Eu sou Roberto Vilela. Na realidade, eu sou um consultor empresarial, sou mentor de negócios, sou palestrante, também sou escritor. Eu sou formado em engenharia química, sou formado há mais de 25 anos já em engenharia química. Sou especialista na área comercial, principalmente nas estratégias voltadas para a área comercial, negócios e mercados. Eu atuo em todo o território nacional, eu tenho uma vivência aí, uma experiência de 29 anos de mercado, como consultor de negócios e como dono de empresa de consultoria. Eu tenho 20 anos, a minha empresa tem 20 anos de mercado, mas eu já atuo há 29 anos atendendo todo o território nacional, normalmente com projetos e estratégias voltadas para aceleração de negócios, abertura de novos mercados, desenvolvimento de novas estratégias, desenvolvimento de canais de vendas, movimentações voltadas para essa área. Também trabalho bem forte com capacitação de gestores, mentoria especificamente para negócios, mentoria para o gestor, mentoria para algumas equipes dentro desse negócio. Então essas são as áreas de maior atuação. Eu falei que eu sou escritor, eu tenho 2 livros editados, um deles chama Em Busca do Ritmo Perfeito, o outro livro chama Caçador de Negócios. Ambos os livros estão disponíveis aqui na nossa região, nas principais livrarias, tanto de Blumenau como do Brasil, tanto no formato físico tradicional, do livro mesmo para você ler e tal, como no formato digital, onde você consegue adquiri-los. Aliás, um deles, o Em Busca do Ritmo Perfeito, nas minhas redes sociais, ele está nesse período aí de pandemia disponível para download no formato digital. Então, se você tiver interesse, depois aqui embaixo na própria descrição do vídeo a gente coloca aí uma forma de você acessar o conteúdo e baixar ele gratuitamente de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade. Outra coisa interessante é, se você gosta de podcasts, eu tenho 2 canais de podcast, um deles chama Caçador de Negócios. Nesse canal, que eu aproveitei até o viés do próprio livro, que é um livro que fala de negócios, obviamente, que é a área que eu atuo, onde nesse canal, Caçador de Negócios, eu sempre trabalho com entrevistas com pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, com empresários, com empreendedores ou profissionais que já atuam com algum tipo de viés diferente, que vem inovando, que vem trazendo novidade para o seu trabalho. São normalmente 1 a 2 entrevistas por mês que são disponíveis em formato de podcast, normalmente na faixa de 30 minutos. E eu tenho um outro canal, que é um canal que é alimentado e atualizado semanalmente, sempre aos sábados, que está no meu próprio nome, chama Roberto Vilela. Esse canal sempre falando de assuntos que envolvem mercado, vendas, negócios, esporte, enfim, assuntos mais da atualidade, mais da rotina do dia a dia. Aí são normalmente áudios na faixa dos 15 minutos. Todos os 2 canais disponíveis nos principais agregadores. É simples, é só você procurar aquele da sua preferência, escutar, fique muito à vontade. Se você quiser materiais adicionais, tanto o que a gente está conversando hoje, como e-book, como uma série de outros materiais, você encontra lá no site robertovilela.com.br ou no e-mail Instagram, que chama Roberto Vilela. Bom, vamos lá. Eu gostaria de aproveitar esse nosso momento aí no vídeo para tratar de alguns pontos que julgo como assim, evidentes, necessários de serem abordados. Toda vez que você passa por um processo de crise ou de um processo mais caótico, você tem 2 fases. A primeira fase seria a fase da turbulência. É aquela fase onde
está envolvendo muita insegurança, muito medo, muita aflição, muita agonia por parte das pessoas, e normalmente nessa fase você tem também uma sucessão de erros gerados por conta da ansiedade. As pessoas ficam muito ansiosas para tentar sair o mais rápido possível daquela fase da turbulência e acabam, por precipitação, por ansiedade, cometendo alguns erros. Então nós temos a fase da turbulência, que eu espero que neste momento você já tenha pelo menos superado esse momento, essa fase. Tá? E aí nós teríamos a segunda fase, que é uma fase muitíssimo importante e que nos compete, eu acho que trabalhar muito mais em cima dessa do que a outra fase, porque a fase da turbulência não é que nós não tenhamos nenhum tipo de ação sobre ela, mas na realidade na fase da turbulência você está muito focado na questão do medo, está muito focado na questão da angústia, está muito focado na questão da aflição, e até o momento de você transcender essa etapa leva um pouquinho de tempo. A segunda fase, extremamente importante, é a fase da adaptação. O que é a fase da adaptação propriamente dito? É nessa fase onde você começa, primeiro, aceitando que a crise aconteceu, que a crise existe, que se faz necessário mudanças, principalmente mudanças de pensamento, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, que é necessário que a gente faça ajustes no nosso planejamento, porque muitas das empresas, acredito que a empresa de vocês também, neste momento, fez lá, ou no final do ano passado, no final de 2019, ou no começo agora de 2020, fez o seu planejamento estratégico, ou o seu plano mestre a ser seguido, né? Criou suas diretrizes, criou suas metas, criou seus objetivos. E após um cenário como esse, que é um cenário inédito, um cenário que até então nunca vivemos, que está assolando não só o Brasil, porque normalmente as crises que nós vivenciávamos eram crises muito mais locais, né? Uma crise no Brasil e não uma crise de âmbito mundial. Então um cenário como esse, ele vai te trazer uma série de desafios e pede para que você, no mínimo, faça uma revisão cuidadosa, minuciosa e detalhada no seu planejamento. Vocês podem estar pensando agora assim, tá, Roberto, mas então tudo que eu planejei não tem mais função, não tem mais aplicação, não serve mais? Não, serve, claro que serve. Mas é necessário nesse momento que nós façamos uma revisão minuciosa, que nós façamos uma avaliação, para que possamos, na medida após essa avaliação e esse detalhamento, tomar as decisões de maneira cautelosa, de maneira assertiva, de maneira cuidadosa, para que nós possamos o mais rápido possível avançar e evoluir nesse cenário. É imaginar como se nós estivéssemos dentro lá de um funil, né? Usa-se muito funil de vendas na área comercial, e a gente vai avançando dentro desse funil. Então, a primeira fase, que é essa fase da turbulência, é a boca do funil. Ali você está muito nervoso, muito ansioso, querendo que o mais rápido possível a coisa passe, acreditando que ela vai passar em um dia, acreditando que ela vai passar em 2 dias, uma semana, enfim. À medida que o tempo avança, você percebe que não é isso que vai resolver, não vai ser você torcer para que acabe que vai acabar. Você precisa montar uma estratégia, que é o momento da adaptação, onde você vai fazer o que a gente chama de ajustes no seu processo, ajustes no seu planejamento, ajuste na sua forma de ver o seu negócio, na sua forma de ver o seu trabalho. Então, começamos nesses ajustes com a revisão das metas. Talvez tínhamos metas bastante ousadas para 2020, porque imaginávamos que esse sim seria o grande ano. E agora, passado, vamos lá, o primeiro trimestre, pode ter sido até esses primeiros 3 meses muito bons para a sua empresa, para o seu negócio, mas agora o desafio é grande, a coisa ficou um pouco mais complexa. É importante você revisar as metas, não é que você deva abandonar as metas que traçou, mas talvez é você dividir elas de uma maneira um pouco diferente, principalmente para você entender se essas metas vão motivar e desafiar a sua equipe ou se elas vão jogar um peso muito grande nos ombros da equipe nesse momento de mercado turbulento e fazer com que a equipe inclusive se desanime e desista. Então é muito importante. Outro ponto fundamental é você avaliar o perfil da sua equipe nessa fase de ajustes. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas por que eu preciso avaliar o perfil da minha equipe, Roberto? Se eu já tenho essa equipe há muito tempo, eu já trabalho com essas pessoas há muito tempo. Nem todas as pessoas têm uma boa capacidade de evoluir num cenário de crise. Tem pessoas que mandam muito bem, mas dentro de um cenário de idealidade, dentro de um cenário onde as coisas estão todas favoráveis. E existem pessoas já com perfil diferente, que jogam bem em jogos decisivos, que jogam bem em desafios de grande monta. E é importante que você tenha na sua equipe pelo menos algumas pessoas com esta característica que eu falei, que consiga enfrentar grandes desafios, que tenha
coragem, que tenha capacidade, que tenha essa tenacidade para enfrentar os desafios de maior porte. Porque se você tiver na sua equipe somente pessoas que precisam do ambiente perfeito, corre-se o risco de não conseguir sair do cenário. As estratégias de comunicação com o mercado também mudaram e você precisa revisar. Note que a gente está conversando agora por um vídeo. Cada vez mais está presente, e esse é o objeto até do Vai para o Digital, a presença das ferramentas digitais no cotidiano das empresas. Então a sua forma de se comunicar com o seu cliente, que talvez fosse antes 100% presencial ou 100% offline, né, corpo a corpo e tal, vai ter que mudar, você vai ter que começar a utilizar outras ferramentas para conseguir chegar até o seu cliente, para conseguir se comunicar com o seu mercado, e aí o digital vem com muita força, com muita capacidade e com muita estrutura e robustez para lhe ajudar. Então você precisa também, além de se comunicar bem com o seu mercado e entender como se comunicar, entender e estratificar o perfil do seu cliente. Ou seja, como é que são as características do cliente que eu até então sempre atendi? Às vezes a gente vem meio que no automático atendendo os clientes ao longo dos anos, mas nunca parou para fazer uma avaliação cuidadosa e criteriosa do perfil do nosso cliente. Porque entendendo bem o perfil do nosso cliente também vai ser mais fácil nós tomarmos a decisão de que forma eu vou me comunicar com esse cliente, com esse mercado, usando uma ferramenta ou uma plataforma digital. Dependendo da idade, dependendo do perfil de consumo, dependendo dos gastos que estão corriqueiramente sendo feitos por este perfil de cliente que eu atendo, eu consigo saber qual é a plataforma, qual é o recurso, qual é a ferramenta digital que eu vou estar utilizando. Então eu tenho que buscar a ferramenta adequada para gerar essa aproximação do meu cliente com o meu negócio, com aquilo que eu estou oferecendo, seja um produto, seja um serviço. Enfim, você precisa desenvolver mecanismos que facilitem a forma com que o seu cliente vai encontrar a sua empresa. E isso é fundamental. Então, cada vez mais a presença digital junto ao mercado vai fazer com que o seu cliente tenha mais facilidade de lhe encontrar, tenha mais facilidade de ter acesso aos seus produtos e aos seus serviços. Nunca foi tão importante você ter um app, nunca foi tão importante você ter um site bem desenvolvido, nunca foi tão importante você estar presente em redes sociais, nunca foi tão importante você investir em recursos digitais. O seu cliente precisa da casa dele, da palma da mão dele, a qualquer momento, a qualquer horário, a qualquer dia da semana, poder ter acesso ao seu produto e ao seu serviço. Isso é fundamental. Você também precisa, num momento como esse, estar aberto para parcerias. A gente entende que na nossa região, até por questões culturais, enfim, por tudo, até por ser um mercado um pouco mais maduro e nessa maturidade de mercado, em alguns momentos um pouco mais conservador, a gente tem uma certa resistência às conexões, resistência às parcerias, principalmente com os iguais, né, com os pares, com empresas que trabalham no mesmo segmento da gente. A gente resiste um pouco a isso, porque entendemos que muitas vezes é uma forma de eu dar o meu conhecimento, a minha expertise para o meu concorrente, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que em momentos caóticos é a hora da gente se unir para ficar mais forte. E não só em momentos caóticos, mercados bem mais maduros do que o nosso, principalmente o mercado europeu, já usa dessas fusões, dessas junções, dessas conexões há muito tempo. Então comece a observar isso. Vamos falar um pouquinho de ferramentas digitais para acelerar o seu negócio, já que esse é o principal objeto da nossa conversa. Acho que uma primeira ferramenta básica, porém fundamental, eu vou falar ela a respeito da forma que ela funciona, mas você tem como adaptar para um cenário não tão robusto. Mas é o CRM. O que é o CRM? É o Customer Relationship Management. O que é isso, traduzindo de uma maneira bem básica, né? É a gestão do relacionamento com o seu cliente. Ou seja, o gerenciamento do relacionamento com o nosso cliente. Por que eu considero essa ferramenta fundamental? Porque essa ferramenta vai permitir com que você conheça todo o comportamento, toda a movimentação do seu cliente dentro da sua empresa ou da sua empresa para com o seu cliente. Desde o momento que você fez uma oferta para ele, desde o momento que você mandou
newsletter para ele, que você mandou alguma comunicação, se ele respondeu, se ele não respondeu, se ele pediu uma proposta, se ele pediu um desconto, por que você conseguiu vender, por que você não conseguiu vender. Então é uma ferramenta fundamental, existe ela em modo pago, em modo gratuito, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode pegar uma ferramenta um pouco mais robusta ou uma ferramenta um pouco mais simplificada, mas eu diria que você não pode daqui para frente trabalhar sem um CRM. Isso é fundamental. Ah, Roberto, dá para eu fazer o CRM no braço, usar lá uma planilha de Excel? Dá. Mas só que você não vai ter a mesma eficiência, a mesma eficácia, o mesmo cuidado e a mesma precisão que você vai ter se tiver uma ferramenta já pronta, que vai ter lá a data de aniversário do seu cliente, que vai poder disparar lá um cartão de aniversário no dia do aniversário. Enfim, é algo muito mais robusto do que se imagina, é algo fundamental. Só que não adianta você ter um belo de um CRM e não alimentar as informações dentro desse CRM. Isso tem que estar muito claro. Toda ferramenta, ela funciona quando quem estiver alimentando ela for cuidadoso, for criterioso e utilizar ela com devida atenção para que as coisas de fato aconteçam. Outra ferramenta importante que muitos CRM já tem, mas você pode trabalhar ela separado do CRM, é o funil de vendas. Então o funil de vendas ele serve para você perceber o andamento do cliente quando você já fez um primeiro contato, iniciou como um prospect, e aí à medida que o tempo vai evoluindo até torná-lo como cliente. E o funil de vendas permite que você mensure, que você meça a conversão das vendas para cada cliente. Ou seja, dos contatos com os leads que eu tenho, né, com as pessoas que inicialmente eu fiz um primeiro contato, quantos de fato se transformaram em venda? E os que se transformaram em venda, por que se transformaram em venda? Foi a abordagem e o que a gente conseguiu fazer com que ele se interessasse, né? Qual foi o produto, qual foi a oferta, enfim. O funil de vendas é muito interessante para a gente ver. Primeiro, quanto nós temos de dinheiro disponível para tentar fechar de negócios dentro da nossa empresa, quanto nós estamos de fato fechando, que é a conversão, e quanto nós estamos perdendo. E por que estamos perdendo? Então é fundamental, isso é uma informação riquíssima e que nós precisamos utilizar. Outras ferramentas interessantes e que não podem ser negligenciadas e vem crescendo significativamente são as ferramentas de contato direto com o cliente, né? Que seria o WhatsApp, o Telegram, enfim, algumas outras ferramentas nessa linha, Messenger tem quem gosta de usar, enfim, que permitem aquele contato direto com o cliente. Interessantíssimo que você tenha uma conta business, ou seja, que você tenha uma conta profissional para que isso fique realmente alinhado com um perfil mais profissional de contato, mas essas são ferramentas muito interessantes. Hoje a venda pelo WhatsApp cresce exponencialmente e você tem que levar isso em consideração. O mercado vem de maneira acelerada utilizando o WhatsApp na área comercial, utilizando o Telegram na área comercial, e você precisa desenvolver uma estratégia efetiva, não invasiva, isso é importante que se diga, para conseguir vender para o seu cliente. Muito cuidado com os grupos que você cria de WhatsApp com o cliente, é melhor uma lista de transmissão, é importante que você tenha bom senso na hora de compartilhar essas informações, que você não exagere na dose para não perder o cliente, não perder a conexão com esse cliente. Outra ferramenta fundamental, ou ferramentas fundamentais para a gente utilizar, são as presenças, né? As ferramentas de presença digital e as ferramentas de redes sociais. As redes sociais vêm crescendo e muito, já não é de hoje. E nesse momento, principalmente no momento onde as pessoas estão com uma reserva do convívio social, né? Onde as pessoas estão tolhidas do convívio social, elas estão praticamente o tempo todo nas redes sociais. A gente está falando de Twitter, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de LinkedIn. Então as pessoas estão o tempo todo acompanhando o que está acontecendo. Sua empresa precisa estar lá. Sua empresa precisa ter uma presença com qualidade nessas redes sociais para que o seu cliente perceba o perfil da sua empresa, a seriedade da sua empresa, a qualidade dos produtos que você comercializa, ter a possibilidade do seu cliente entrar em contato com você via as redes sociais. Hoje o Instagram é extremamente utilizado para vendas. Hoje o LinkedIn é uma ferramenta muito robusta, muito estruturada, aonde passa uma idoneidade muito grande quando a gente fala da instituição, da empresa, do negócio. E mesmo no LinkedIn eu tenho visto muito alguns CEOs de empresa terem lá uma linha, né, um link direto para o site, para o e-commerce da empresa. Então, por que não?
fazer isso. E a gente pode citar empresas de grande porte, com CEOs aí renomados, que tem lá uma linha, né, do link que vai direto para o e-commerce da empresa, para a loja virtual da empresa, onde o cara pode comprar uma camiseta, onde o cara pode comprar um sapato, onde o cara pode estar comprando uma máquina, enfim. Presença em redes sociais é condição sine qua non para uma empresa hoje evoluir e para uma empresa crescer. Então, isso é fundamental. E-commerce é outra coisa muito importante. Entretanto, você tem que avaliar se o seu negócio tem perfil para e-commerce, se vale a pena você ter uma loja virtual somente sua, ou se cabe em algum momento você fazer parte de algum marketplace, ou seja, entrar em parceria com alguma grande empresa que tenha uma estrutura de distribuição, uma estrutura de logística e dê mais credibilidade para a sua marca. Porém, é extremamente importante você avaliar a presença com o e-commerce, com a venda virtual também. Né? A geração de conteúdo para o mercado é outra coisa que eu considero muito importante. Se você vai ter redes sociais, é importante que o mercado veja você gerando conteúdo. Esse posicionamento com os conteúdos, conteúdos ricos que de alguma forma possam trazer algum tipo de conhecimento adicional para o seu cliente é muito bem-vindo, é muito importante. Cabe aqui agora, nessa fase mais de finalização da nossa conversa, algumas reflexões que eu acho que são bastante importantes. Primeiro, para mim é muito claro e muito fácil de perceber, porque sou um observador de mercado já há muitos anos, que vinha acontecendo já um movimento, e não é de hoje, a gente pode falar que esse movimento vem no mínimo há 2 anos acontecendo, de um mercado e de um consumidor buscando cada vez mais conforto, cada vez mais comodidade, cada vez mais praticidade e segurança. Ele vinha de uma maneira gradativa, cautelosa buscando isso. Então ele usava lá um aplicativo de uma determinada marca, pedia um livro em casa, pedia uma roupa em casa, pedia uma alimentação em casa, uma pizza, um vinho, enfim. Mas ele vinha experimentando. Ele vinha se mostrando e dando sinais para o mercado que ele flertava e começava a gostar desse flerte com esse processo de ser mais cômodo, dele poder estar em casa, sei lá, de pijama, assistindo a sua televisão e solicitando aquilo que lhe era interessante. Ele começou a consumir conhecimento de maneira digital, né? Ele começou a se inscrever em cursos online, se inscrever em EAD, né? Ensino à distância com relação à graduação, à pós-graduação, a mestrado, enfim, aquilo que antes era uma barreira começou a ser superado. As roupas, as pessoas falavam, não, roupa nunca vai comprar de maneira online, tal, porque tem que vestir, tem que provar, tem que acertar. Hoje compra, troca, então aos poucos foi se mostrando que aquilo que parecia impossível não só é possível, como o cliente vem desejando. Com a crise do Covid-19, com todo esse problema que a gente vem enfrentando, aquilo que vinha evoluindo gradativamente teve um salto muito grande que gerou necessidade. Ao invés de ser uma opção, virou uma necessidade. E quando vira uma necessidade, não tem muito que você pensar, ou você faz ou você está fora. Então eu diria que nesse momento o ideal é que a gente faça. Então, o movimento do on demand, né, ou seja, de acordo com o meu gosto, no momento que eu quero, da forma com que eu desejo, ele não é algo tão novo. Né? Vocês têm em casa a Netflix, a gente tem em casa um monte de recursos, né? A gente chama por um aplicativo o carro para nos levar em determinado lugar, enfim. Então isso já vem acontecendo, então preste atenção nisso, né? Reveja com cuidado e com atenção a forma com que você vem vendendo e principalmente a forma com que você vem distribuindo os seus produtos e serviços no mercado. Durante esse ciclo, algumas empresas que foram autorizadas a ficarem abertas por conta de serem entendidas como empresas de primeira necessidade, restaurantes, padarias, tudo que fizesse entrega delivery, farmácia, supermercado, enfim, muitas continuaram atuando com muita consistência porque já estavam conectadas com esse mundo do delivery, com esse mundo da entrega, desse mundo online. Só que outras não só penaram assim assustadoramente para se adaptar, como algumas desistiram no primeiro momento. Primeira semana, segunda semana aí de afastamento da rotina, né? de estar em casa, das pessoas estarem nos seus lares e não saírem quase,
Muitas empresas fecharam as suas portas, podendo estar abertas, autorizadas inclusive a estar abertas, porque não sabiam como vender, digitalmente falando, online, não conseguiam ter contato com o seu cliente porque não tinham CRM, não conseguiam conectar com esse cliente, não tinham o telefone do cliente, não sabiam do perfil dele, conhecia ele porque ele vinha na loja, vinha no restaurante, vinha no estabelecimento, mas eu não sabia como me conectar com ele. E aí quando eu tinha o CRM, tinha o contato dele, eu não sabia como levar o produto até ele, como distribuir, porque eu não tinha uma rede, sei lá, de motoboy para me atender, eu não tinha a ideia de botar uma bicicleta, eu não tinha a ideia de botar um patinete, eu não tinha a ideia de ir a pé, ir correndo, enfim. Então essa adaptação, esse movimento de romper alguns paradigmas, de fazer parceria, por que não? Olha, você está com um entregador no seu estabelecimento, por que a gente não divide essa entrega, né? A gente não faz com que fique mais efetivo para o cara? Então vamos pegar um carro ao invés de ser moto e vamos 2 ou 3 empresas nos juntar e fazer a entrega coletiva, enfim. É um momento de coletividade, é um momento de pensar um pouco diferente, é um momento de romper algumas barreiras, é um momento da gente entender que não só nesse momento, mas daqui para frente, o que vai ser importante para o mercado são as praticidades, as facilidades e a segurança da forma com que eu comercializo o produto ou serviço. As ferramentas digitais passam a ser fundamentais, preponderantes e indispensáveis nesse processo. Então você precisa, acima de tudo, como empresário, como empreendedor ou como profissional, buscar o mais rápido possível conexões e entendimento com essa rotina e com esse mundo. Somente assim você vai conseguir não só transcender a crise do Covid-19, que essa não tenho dúvida que vai passar, mas todas as próximas que vierem aí pela frente, independente de serem pandemias ou não, de estarem conectadas com saúde ou não. Mas as crises vão continuar acontecendo e nós vamos precisar cada vez mais buscar soluções diferentes. Acho que esse momento nos faz, no mínimo, parar para refletir e, acima de tudo, entender que existem soluções, elas estão muitas vezes ao nosso alcance e a gente não estava utilizando. Então, comece a pensar um pouco fora da forma com que você sempre fez. Comece a pensar fora da caixa, que a gente sempre fala, né? Comece a discutir e a questionar alguns modelos que você sempre utilizou, que sempre deram certo, mas que talvez neste momento não caibam mais, ou no mínimo permite o uso paralelo de um digital. Eu conversei recentemente com um empresário de um restaurante, fui buscar um almoço num restaurante lá no Balcão e conversava com ele, um restaurante conhecido aqui da cidade, aonde ele me dizia que, olha, no sábado, isso foi no domingo, né? No sábado foi meu recorde de venda por delivery. E eu comentei com ele, fica ciente que assim que retornar e retomar, você vai continuar tendo o seu atendimento balcão, claro, óbvio, ele vai voltar a prosperar. Mas é bem provável que pelo menos 30% a 40% das suas vendas passe a ser digital, passe a ser online. Por quê? Porque você criou um novo hábito no seu cliente, você criou uma nova oportunidade dele ter acesso ao seu produto e ao seu serviço. E talvez uma facilidade, porque ele vai receber na sua casa, quando ele estiver indisposto para sair, ou quando ele não estiver bem de saúde, ou até mesmo quando ele estiver com preguiça. É uma oportunidade que você está fazendo para que ele possa consumir o seu produto e ao mesmo tempo você rentabilizar as suas vendas. Deixo aqui, para a gente fechar, uma reflexão que normalmente a nossa transformação e a nossa evolução, ela perpassa por grandes desafios, por momentos de insegurança, por momentos de dificuldade. É muito raro você, de fato, gerar transformação e mudança no perfil de um profissional ou de uma pessoa ou de uma empresa sem que haja alguma grande dificuldade. Se queríamos dificuldades grandes, elas surgiram e bota grande nisso. Então agora nos compete agirmos, né? Termos atitude, fazer a diferença, que é isso que vai fazer com que nós possamos evoluir, que nós possamos crescer e que a gente possa continuar competitivo junto do nosso mercado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com todos vocês. Aqui nas descrições do vídeo, logo abaixo, vai ter os contatos para que você possa entrar em contato comigo. Vai ter meu telefone, vai ter o site, novamente, que eu já falei. Eu vou estar atuando dentro do Vai Pro Digital com mentoria de negócios e com treinamentos e palestras, mas o foco principal são mentorias para aceleração do seu negócio. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.